Diogo na voz. Estamos iniciando mais um episódio do nosso podcast Anonimatos. Hoje, infelizmente, a minha voz está falhando um pouquinho, decorrente da semana, né? Trabalho, a gente usa a voz para estar falando. Mas, assim, estou feliz. Mais um passo importante, né? E, assim, hoje eu estou bem feliz porque é a primeira mulher que vai estar aqui com a gente. Eu queria dar ênfase nisso porque é importante, né? Só tem vindo rapaz e homem. E assim, ela é muito boa no que faz, né, meu amigo? Mas vamos falar mais um pouquinho do nosso programa? Pode falar, Vamos. Então, rapaziada, boa noite. Boa noite a todos que estão aí nos assistindo. Quero também novamente agradecer cada um que está contribuindo, que tem nos apoiado, cada um que tem assistido nossos vídeos. Desde já eu quero agradecer. Agradecer também a você aí que tem seguido nossa página. E outra coisa, não esqueça, isso é a coisa mais importante que eu acho que eles estão esquecendo às vezes. Que é, cara, vai lá, divulgue nosso Instagram. A gente precisa que você vá lá, siga a nossa página, porque nós precisamos de mais. E a gente também não pode deixar de agradecer novamente os nossos patrocinadores, né, meu faixa? Exatamente. Que uma das coisas que a gente também tem que agradecer muito é a colaboração deles para conosco, né? Então, tudo que tem acontecido, a gente tem se realizado, a gente tem se sentido muito realizado e queremos agradecer de fato. E uma delas é ADM Import, não podemos deixar de falar, as pessoas que têm nos apoiado, né? Você que gosta de um produto importado, na gringa, um fone de ouvido, uma meia, um celular, você vai lá no perfil do ADM Import, né? Curte lá, segue, escolhe lá um presente que você quer dar para alguém, beleza? Também temos uma pessoa que tem nos apoiado muito, que é a Karen, da Oficina das Unhas. A Karen sempre está lá nos ajudando muito na nossa divulgação. Você que gosta de deixar a tua unha direitinha pro final de semana, né? Mulher tem essas paradas, deixar a unha bonitinha, arrumadinha, essa vaidade. Vale a pena, vai lá, busca a Karen lá, beleza? E também não podemos deixar do nosso patrocinador oficial, que é a Casa do Crepe, que está sempre com a gente. Casa do Crepe Tijuca. Beleza, galera? Então, assim, sem mais demoras, hoje, como eu falei, pela primeira vez é inédito, estamos com uma mulher aqui, ela que é psicóloga, ela é missionária, e assim, lida muito bem com criança, com infância, e eu quero apresentar a vocês Lília Valentim. se eles pediram, Aqui estamos. se eles pediram, tá aí o pedido. Aqui estamos. Lília, é um prazer. Primeiramente, quero te agradecer a tua presença aqui, porque assim, desde o primeiro momento a gente não tinha nem aonde gravar ainda, e teu nome já vinha na minha mente. Eu sou um dos fundadores do podcast, né? Eu sou o criador, na verdade, da história do podcast Anonimatos. E quando eu pensei no Anonimatos, eu confesso que por algum destino, ou Deus, podemos dizer assim, sua imagem e seu nome veio muito a mim. E nós sabemos que as coisas não acontecem à toa e nem em vão. Então, sou muito grato pela sua vida, já quero louvar a Deus pela sua vida, ter disponibilizado o seu tempo de ter saído, não sei se veio de trabalho, de onde você veio, enfim, mas muito obrigado de coração por estar aqui. E assim, é mais alguém que tem acreditado antes mesmo do negócio estar funcionando como deveria ou como a gente imagina que vai acontecer. Exatamente. Mas assim, Guilherme, a gente tem tido as pessoas aqui, principalmente os primeiros que têm vindo, como uma engrenagem, e você sabe muito bem como funciona uma engrenagem para um motor, para uma máquina, e você é mais uma engrenagem do nosso podcast, tá bom? E não é qualquer uma engrenagem, né, Diogo? Não é qualquer uma engrenagem, né? Não. É uma pessoa que, de fato, assim, é de admirar. Eu, particularmente, eu admiro não só a pessoa, mas o geral. Acho que o profissional também chama muita atenção. E conheço muito também, né, o trabalho. E eu sei da pessoa que é. E, cara, estou muito feliz. Também estou muito feliz de estar hoje recebendo você aqui. Ó, fique à vontade. Aqui hoje a oportunidade é toda sua, a casa é toda sua. Já estou. Isso que é bom. Mas, Faixa, tu tem alguma pergunta para fazer? Eu tenho milhões de perguntas. Eu sou um cara que eu pergunto de tudo. Quem me conhece sabe.
E assim, Lília, mas nesse primeiro momento eu queria saber como é que você recebeu o convite de algo tão anônimo, né? Porque é tão promissor e ao mesmo tempo faz julga ao nome, porque acho que soou para você como algo bem anônimo. Eu queria saber de você, assim, como é que você recebeu esse convite? Então, para mim não era tão anônimo assim, porque alguém tinha comentado comigo numa conversa entre amigos, alguém comentou que tinha uma galera aqui na chácara fazendo um podcast. Legal. E aí, assim, não fez muito tempo. Que isso? Inclusive, a pessoa até falou assim, daqui a pouco você vai ser chamado. E aí eu Coisa até ri, boa. eu falei, gente, mas por que eu seria chamada para um podcast, né? Uma galera jovem que deve estar. Ah, daqui a pouco você vai ser chamado, se prepara. E aí passaram-se mais ou menos mais 2 semanas, eu recebi, né, o teu convite, né, a sua mensagem. Então, como você já falou, né, tudo segue um propósito, a gente crê nisso, né, que tudo segue um propósito de Deus. Então, eu recebi bem, né? Apesar de eu não ter tanta familiaridade assim, com esse ambiente de gravações, né? Mas eu recebi bem, eu topei, porque eu gosto de apoiar iniciativas que sejam, que saiam da comunidade. Eu acho que a gente precisa, nós precisamos nos apoiar. Né? E aí, para mim, foi tranquilo por conta disso, né? De querer ver vocês crescerem, e eu gosto dessa coisa de apoiar a juventude. Obrigado. Que pensa de uma forma diferente dentro da comunidade. Eu acho isso muito importante. Bacana. É isso aí, é o que eu falei. Você foi uma das pessoas que veio muito forte para a gente, assim, como, como convidada de primeira, né, para nos ajudar na nossa engrenagem. E aí eu vi que você é missionária também, e eu tentei fazer um pouco um paralelo sobre a psicologia e a missionária. Enfim, eu não tenho muita experiência, mas eu vi que você também tem no seu currículo missão, né? Então, eu acho que todo cristão é um missionário. Se não se sente, deve se sentir, né? Porque essa foi a missão que Jesus nos deu, né? E pregar, né? Mas assim, eu sempre fiz missões locais dentro da igreja onde eu congregava, da Assembleia de Deus da Tijuca, eu congreguei, sou cria dali e falo isso com muito orgulho, né? E aí depois de um tempo eu mudei de igreja, já era adulta, né? Mas sempre fui muito envolvida com essa coisa de missões locais, né? E a missão local que eu fiz também não se prendeu só ao espaço igreja, né? Só aos muros da igreja. Eu sempre fui uma jovem muito envolvida com projetos sociais, com voluntariado dentro da comunidade. E aí eu entendo que essa missão não ficou restrita, né? A questão de eu ser denominada, vamos dizer assim, ser levantada, né, que a gente fala assim no meio evangélico, a missionária, ser consagrada a missionária, veio assim, tem mais ou menos uns 4 ou 5 anos que o meu pastor, presidente agora atual, o pastor Renato Calegari, decidiu me consagrar a missionária, né? Mas eu sempre me senti missionária local, fazendo, né, as atividades voluntárias, a obra de Deus, não assim, né, fora do país, nem nada, mas dentro da minha comunidade eu sempre contribuí. E como cristã, então eu sempre me coloco nesse papel de missionária. É o quê? Carga eclesiástica. Carga No caso, eclesiástica. é bacana, então, saber que você nunca foi presa à carga eclesiástica, né? Não. Normalmente existe, né, esses conflitos. Assim, eu acho que, não que eu não pense que seja importante, porque olhando para a Bíblia eu entendo que é importante. Sim, Se você faz, Lógico. né, é importante e eu não rejeito isso. Mas eu nunca precisei disso para o ofício em si, para trabalhar para a Exercer. obra, para o reino de Deus, para exercer, né? A igreja que eu fui ensinada, né, sempre ensinou a gente a fazer. E aí a consequência disso é você ser consagrada num cargo eclesiástico ou não, mas enfim, o importante é você ter o coração disposto a trabalhar para o reino, né? verdade, né? Isso é bacana, né? Bacana. Ô, Lília, assim, mas uma curiosidade
lógico, nossa e nossos telespectadores, você está falando com uma propriedade muito boa, muito grande, que você já é formada no cristianismo e tal, mas assim, é a tua origem, na verdade. Porque a gente vê essa Lília, com essa doçura, né? A gente tenta entender. Sempre foi assim, veio de berço ou não? Olha, a minha origem não é no cristianismo, né? A minha família materna, minha avó, foi a primeira porta-bandeira da União da Tijuca. Uma das primeiras, se não a primeira, uma das primeiras, né? Minha avó já é falecida, mas ela era sambista e a maior parte da minha família materna eram sambistas, né? E por parte de pai, a minha avó era espírita, né? Espírita e assim, espírita com orgulho de ser espírita. Ela não escondia, não Vestir a tinha, camisa. vestia a camisa mesmo. Mas eu comecei a me envolver com o cristianismo muito cedo. Eu me batizei aos 13 anos de idade, eu me batizei e eu sabia o que eu estava fazendo. Eu me batizei porque eu quis me batizar, né? Eu estava convicta do que eu estava fazendo. E essa aproximação com o Evangelho veio através de uma irmã, que é uma grande missionária da nossa região, né, aqui do Complexo. Quem é? É a irmã Teresa, ela ainda é viva. A mãe da Vânia? Isso, e aí ela morava no Final Velho, e aí essa irmã, ela saía pela comunidade pegando os filhos, as crianças que não eram filhos de crente, para levar para a escola bíblica, né? E enquanto ela teve saúde, ela fez isso. Ela só parou depois que hoje ela está impossibilitada por conta de uma questão de saúde. E aí a irmã Teresa levava a gente toda semana, subia com a gente lá do Borel, atravessava a Chácara do Céu, ia para o Andaraí, levava a gente para uma congregaçãozinha que tinha no Andaraí, e ali da forma dela, ela nos mostrava quem era Jesus, né? Então esse foi o primeiro contato que e eu acredito que muitos que hoje estão no Evangelho têm a irmã Teresa como uma referência, assim, né? Porque ela cuidava dos filhos das pessoas que não eram crentes, né? E aí depois, é claro, outras pessoas foram me ajudando a me aproximar de Deus e a minha família até hoje. Hoje eu já tenho uma parte da minha família de origem que meu irmão é pastor, a minha irmã é evangélica, mas a minha mãe e meu pai não são evangélicos, já foram, mas não conseguiram permanecer. E meus dois bisavós eram evangélicos, um era batista, outro era assembleiano, então eu entendo que eu sou o resultado do que a Bíblia diz, né? É o alcance da oração deles. Eles não viram os filhos deles se converterem ao Evangelho, não me viram, porque eu sou bisneta, mas mesmo assim a oração deles ficaram guardadas e Deus me alcançou. Lília, mas por que a psicologia? Em que momento a psicologia também ela te alcançou? Assim, eu acredito que você deve ser foi um adolescente que estudou bastante, mas também dentro dessa minha pergunta, qual foi a oportunidade que você teve na escola ou não teve muita oportunidade, você teve que guerrear? Olha, eu sempre falo que na vida tem pessoas que têm grandes oportunidades e tem pessoas que têm poucas oportunidades, mas ninguém passa por essa vida sem ter oportunidade. Verdade. E eu não me considero uma pessoa que eu tive grandes oportunidades. Eu tive poucas oportunidades. E, assim, algumas oportunidades eu tive que ir atrás, assim, com toda a garra. E com relação aos meus estudos, eu entendo que foi isso, né? Eu não tive grandes oportunidades. A minha mãe é analfabeta, meu pai é um analfabeto funcional. Então, assim, eu não tive estímulos de estudar dentro de casa, mas eu olhava para a realidade da minha família e eu, desde muito nova, eu tinha muita vontade de não viver aquela mesma realidade, né? E aí eu também não me considero nenhuma, olha, você é uma pessoa que tem muitas habilidades cognitivas, uma pessoa muito inteligente, eu não me considero, eu acho que eu sou muito esforçada. E eu sempre gostei, uma coisa que eu sempre gostei era de ler e escrever.
Mas se você me der uma conta de matemática para fazer, por mais simples que seja, eu não vou ter tanta facilidade, né? Então, a psicologia, ela apareceu para mim porque eu acho que uma profissão que a gente escolhe tem muito a ver com a gente, tem a ver com a nossa realidade, e a psicologia, ela me atravessava muito, muitas questões pessoais minhas, né, de criação, e eu lembro que quando eu era mais nova, eu trabalhei durante muito tempo na comunidade, na creche Santa Mônica, e eu tive outras possibilidades de escolher outras profissões, né? E aí eu lembro que uma pessoa olhou para mim e falou, eu fiz o pré-vestibular, fiz vestibular e não esperava alcançar o que eu alcancei, a média que eu tinha alcançado, mas aí a pessoa falou, Lília, por que que você não escolhe uma outra coisa? Porque você já está dentro da área, você pode escolher pedagogia, você pode escolher serviço social. E aí eu lembro que tinha 3 opções, eu não sei se o Enem ainda é assim hoje, mas eu botei as 3 opções de psicologia e eu estava certa, apesar de eu não saber exatamente, né, os rumos, né, e a história da psicologia em si, mas eu estava certa que era psicologia porque era uma coisa que me atravessava, assim, emocionalmente, sabe? É, e aí eu escolhi psicologia, um pouco às cegas, né? E Não botei teve nem as um 3 opções, evidência não para teve nem você? assim, não teve nem assim, vou colocar 2 opções de psicologia e a outra eu coloco uma outra coisa, porque não, eu estava certa. E, Foi e na eu, cega mesmo. e eu orei ao Senhor e eu falei, e essa oração eu lembro, eu falei, Senhor, eu quero me formar numa profissão que eu consiga também servir no teu reino. Eu quero servir no teu reino com a minha profissão. E aí fui. E aí escolhi a psicologia, amo a minha profissão, sou apaixonada pela psicologia, né? No primeiro momento eu de fato não entendi a complexidade, né, da profissão, mas agora eu já entendo melhor. Sou formada desde 2012, né? Então agora eu já entendo melhor e assim, eu não sei te dizer exatamente se eu escolhi, pode parecer até filosófico, né? Porque se você perguntar para outros profissionais da psicologia, pode ser que eles te deem a mesma resposta, mas eu acho que eu não escolhi psicologia, a psicologia Te de fato me escolheu. escolheu. Ah, Porque eu amo muito a minha profissão, amo estudar dentro da minha profissão, amo trabalhar e amo também servir ao reino com a minha profissão. no caso, as pessoas elas costumam ter até uma evidência, né? Tipo assim, pô, calma aí, eu preciso de uma base daquilo que eu tenho para minha vida. Em tudo a gente precisa da nossa base. Só que, pelo que eu entendi agora, de fato você, tipo, foi na cega. Tu, pô, calma aí, vou escolher psicologia e Acho que feliz algo ano. dentro dela falava forte. Algo dentro de mim. E as nossas habilidades, né? Porque, por exemplo, eu sempre fui uma pessoa muito que eu gosto de escutar. Eu Uhum. acho que eu sou uma pessoa muito empática. Eu gosto do outro, eu gosto dessa relação de ouvir, de falar, de trocar, de conversar com o outro, de Uhum. entender o outro. Eu sempre fui assim. Essa Isso foi sempre. paciência, tem que ter uma paciência. Isso foi sempre, entende? E aí, eu não pesquisei para ver se a área era boa financeiramente, eu não pesquisei para saber qual é a amplitude da psicologia, eu confesso para vocês, até porque, como eu nasci em um lar muito limitado à questão dos estudos por conta dos meus pais, que botava a gente para a escola, falava para a gente estudar, cuidava da gente, mas eles não tinham esse aparato, né? Eles Uhum. não tinham, porque eles não tiveram, e aí a gente não pode dar o que a gente não tem, né? Eu não, diferente das minhas filhas hoje, que hoje a gente pode sentar, a gente pode conversar sobre profissão, né? Sobre os rumos que aquela profissão está tomando, sobre o mercado de trabalho. Eu não tinha esse retorno e nem a escola pública também dava isso para a Esse gente, né? suporte. Ela, na verdade, ela tá fazendo realmente, eu acho, contramão de tudo que teus, seus antepassados, eu acho que não te Isso, deram, você está fazendo tudo na contramão. É uma oportunidade bem única que as suas filhas estão tendo, isso. e eu acho que você também está sendo privilegiada de passar para elas, né? Ah, com certeza, Sabe? isso Ter a aí. oportunidade de poder orientar da maneira correta, uma coisa que É. você não teve, uma oportunidade muito bacana. Verdade. Isso é muito, muito legal. Isso daí, não só para elas, mas assim, eu gosto quando eu converso com os jovens, a galera que está
escolhendo profissão agora, terminando o ensino médio, eu gosto muito de falar isso, porque assim, a gente tem que pensar que o mundo também mudou, né? E aí, na minha época, eu não tive isso, mas hoje eles têm. Hoje a gente tem uma conversa, até mesmo dentro da escola pública, por mais limitada que seja, tem uma conversa sobre profissões e tem que acompanhar esse crescimento, né? E o jovem da comunidade hoje tem o que a gente não teve, o que a minha geração não teve, né? Que é o acesso à informação. Hoje, dentro das comunidades, tem muitas pessoas formadas, eles têm engenheiro, tem advogado, tem muitas pessoas formadas, né, em várias áreas. Então, eles têm essa possibilidade, né, de ter a informação, o conhecimento, que para nós era muito restrito. Né? A gente realmente tinha que guerrear e ir atrás. Hoje tem muita facilidade. Informação na internet. Né? Assim, Lilia, e a psicologia, na verdade, ela estuda exatamente o que? O comportamento do ser humano. E como é que divide? Você atua hoje o quê? Na área da criança, da infância, mas eu sei que tem a galera que atua no adulto. Como é que funciona assim? É o estudo estuda a cabeça da pessoa em si, o comportamento, a psicologia é isso. Explica essa complexidade da psicologia, isso me chamou a atenção. Então, gente, olha, a psicologia ela estuda a psique, né? A psique humana está relacionada a toda essa parte mental, né? A saúde mental, essa parte emocional, né? Todo esse aparato emocional, toda essa constituição, porque nós temos uma constituição emocional, né? E também estuda o comportamento. Eu, por exemplo, eu estudo uma área da psicologia que eu gosto muito, que é a TCC, Teoria Cognitivo Comportamental. E aí, na TCC, a gente trabalha muito essa parte do comportamento em si, mas a gente precisa pensar que antes do comportamento tem toda essa questão emocional, essa constituição mental, emocional, psíquica, né, que para alguns, por exemplo, os evangélicos relacionam muito com a alma, que faz parte, porque quando a gente fala de psique, a gente está falando da alma humana, né, das emoções, né, de toda essa constituição do eu, né, da pessoalidade, da personalidade, do caráter, né, toda essa constituição, essa herança emocional que a gente recebe, né, esse desenvolvimento lá da criança, desde eu ia falar até desde da primeira infância, mas na verdade desde quando ela é gerada no ventre, né, da mãe, né, ela já é um ser, né, e ali ela já recebe toda a carga emocional e hoje a gente já tem pesquisas, estudos que comprovam toda essa constituição emocional antes mesmo da criança vir ao mundo. Né? Então, a psicologia ela trata de tudo isso. Só que a gente tem teorias dentro da psicologia, nós temos correntes ideológicas, nós temos teorias. Então, a gente vai ter a psicanálise, e dentro da psicanálise, a gente vai ter vários recortes, né, de teólogos, de filósofos, de estudiosos dessa área, né? E que embargaram nessa área da psicanálise, que é uma área um pouco mais voltada para o inconsciente, subconsciente, para essas questões, né, bem anteriores ao comportamento. Aí você vai ter a Gestalt, a área da Gestalt, que é uma área que cuida mais também dessa questão psicológica, mais voltado a outras ações do homem no mundo. Por exemplo, a Gestalt trabalha muito com cores, com fenômenos, né, que eu não tenho muita propriedade para falar, mas a gente vai ter. E aí eu sou dessa área que estuda mais essa questão do comportamento em si, né, que é a teoria cognitivo-comportamental. A gente estuda toda essa parte anterior a isso, porque é claro que a gente sabe que o comportamento do homem diz respeito, o nosso comportamento, né, diz respeito a toda essa parte emocional, essa constituição emocional que a gente tem. Né? E aí a gente trabalha essa parte emocional e a forma com que ela aparece, através do comportamento. E aí a gente vai trabalhar esse comportamento dentro das queixas da pessoa, a gente trabalha esse comportamento, se ele é disfuncional ou não, né? As crenças,
que aquela pessoa tem, os esquemas emocionais que levam ele a ter aquele comportamento, que trazem prejuízos para a vida dele de uma forma geral, né? E aí a gente vai trabalhar mais essa parte do comportamento em si, mas não descartando toda essa parte inconsciente da consciência humana. Por exemplo, eu sou apaixonada pela psicanálise, mas eu não dou conta de estudar tudo. Então eu tive que optar, entendeu? Mas a psicologia é isso, ela estuda o homem, e a psicologia ela tem várias correntes e ela tem amplitude em várias áreas. A psicologia ela está nos hospitais, ela está nas clínicas, ela tem a psicologia organizacional, tem a psicologia do trânsito, tem a psicologia do esporte, né? E aí os psicólogos têm a psicologia social, que eu, por exemplo, embarguei logo de início na psicologia social, e que a gente estuda muito esses fenômenos sociais, a forma que eles aparecem no grupo, na sociedade, né? E aí a psicologia hoje está em todos os lugares, estudando esse homem, essa complexidade das emoções humanas, né? Dessa constituição emocional. Uma pergunta que eu vou te fazer, eu acho que ela meio que, não sei se vai ser meio confusa, mas acho que tu vai conseguir. Um exemplo, a pergunta que chegou para mim foi, como psicóloga, existe um meio de libertar alguém de traumas que ela mesma não queira se libertar? Olha, eu acho que nem como psicóloga, nem em nenhuma outra profissão. Você não consegue fazer nada se a pessoa realmente não quiser, não autorizar. A pessoa ela tem que decidir. Isso não significa que a pessoa, a decisão não significa que a pessoa se vê em condições de mudar, sabe? Mas ela precisa decidir, pelo menos querer ser ajudada. Em qualquer área, ela tem que querer. E aí, como psicóloga, respondendo essa pergunta, não tem como você tratar de uma pessoa que é resistente ao tratamento. Não tem como você alcançar. Não é Mas mágica. existe mesmo, Liga, isso? Por quê? Tem pessoas que não querem ser ajudadas. Quando a gente fala de trauma, é porque tem muitos mitos, muitas histórias, né, a respeito do trauma. O que é um trauma? O trauma é um forte impacto emocional que a pessoa sofre. E aí ela sofreu aquele impacto emocional, ela tem consequências daquilo, e geralmente as pessoas se trancam, né? Vamos dizer assim, numa linguagem bem popular, elas se trancam. E aí elas têm reflexos daquele trauma durante a vida dela, né? A vida dela tem reflexos daquele trauma. Então, assim, um trauma vai deixar de ser trauma? Não. Agora, uma pessoa traumatizada, ela pode deixar de ser traumatizada. O trauma, você sofreu aquele impacto emocional, não tem como você apagar aquilo da tua história. Mas tem como você não, aquela situação, aquela velha frase, né? Tem como você não sentir mais a dor que você sentia. Né? E aí, quando você não sente mais a dor que você sentia, você entende que você já está tratada daquilo. Mas, né, você está tratado, mas aquela marquinha está ali na sua vida. E aí você sabe a história daquela marca. Você conhece, né? Você se identifica. Aquela marca, você tem uma identificação. Mas não te causa mais dor e nem te impede mais de viver a sua vida. Então você pode deixar de ser uma pessoa traumatizada. Né? Vamos supor, eu tenho trauma porque eu perdi um parente de bala perdida, de fogo. Então eu tenho trauma de arma, eu não passo perto de ninguém que esteja armado. Né? E aí, quando é que essa pessoa sabe que ela já está curada daquele trauma? Quando ela começa a passar, ela começa a enfrentar aquele medo e ela começa a passar perto de pessoas armadas sem ter todos aqueles sinais e sintomas daquele trauma, entendeu? Eu acho que é sem sentir a dor, então, no caso. Isso, ela pode deixar de ser uma pessoa traumatizada. Entendi. Né? Essa pergunta foi meio cabulosa assim também. É verdade, assim. Ô, Lilia, também uma curiosidade nossa a respeito de sonhos. Sonhos que eu falo não é de você deitar na cama e sonhar, mas é de você almejar alguma coisa para sua vida. Eu queria saber qual o perigo que a gente tem, assim, da gente sonhar e por que a gente pode se frustrar em algumas coisas. Mas qual o conselho que você dá se a sociedade precisa continuar sonhando?
deve sonhar? Como que funciona? Olha, eu acho que a gente só deve parar de sonhar quando a gente morrer, né? Eu penso que se você tiver medo de viver uma frustração, você já é frustrado. Então você está com medo daquilo que você já é, né? Então eu acho que assim, frustrações fazem parte da vida, a gente cai, a gente levanta, a gente recomeça, acho que isso faz parte, né? É claro que à medida que a gente vai vivendo frustrações, a gente vai tendo maturidade. Então, se eu colocava o ouvido na tomada, eu já não coloco mais, que eu sei que ali eu vou ganhar um choque. Então, eu acho que o que a gente precisa aprender, eu acho que não é parar de sonhar, mas é planejar. Porque a sociedade em si tem dificuldade de planejar as ações e a gente vê isso desde os nossos governantes até nós, né? O planejamento, ele precisa, para tudo que a gente quer alcançar na vida, eu acho que a gente precisa ter planejamento e um planejamento estratégico. Dentro da situação, uma das coisas que atrapalha muito é a nossa ansiedade. Então, eu acho que você pode sonhar sonhos grandes, sonhos pequenos, desde que você planeje e que você segure a sua ansiedade. Caramba, Porque aí eu que acho tá, que né? é por isso que a frustração bate, porque a ansiedade nos faz antecipar coisas, né? A ansiedade gera muito prejuízo para quem sonha. Então, se a gente consegue controlar a nossa ansiedade, a gente consegue seguir os passos, né? Eu estou indo devagar, aquela velha frase, devagar também é pressa, né? Eu estou indo devagar. Se você olhar, você vai falar, eu estou melhor do que ano passado. Ano passado eu estava como? Esse ano eu estou como? Né? Você tá, porque você vai fazendo as coisas dentro de um planejamento com calma. Então, sonhar, com certeza. Eu acho que a gente precisa sonhar com um mundo melhor. A gente precisa crer. Eu acho que a fé nos leva, nos motiva a sonhar, né? Eu acho que a gente precisa sonhar, a gente precisa crer num mundo melhor, sim. A gente precisa se planejar, planejar a nossa vida para melhorar, para alcançar melhores. Então, eu não acho que você tem que parar de sonhar para não se frustrar, porque quem fala isso para mim, eu já entendo que a pessoa já está no mar de frustração, que ela não consegue nem mais sonhar, né? Ela não consegue mais sonhar, ela está Ela, completamente frustrada. Então, o medo não deve ter o medo de se frustrar, tem que encarar de frente. Desde que você tenha cautela, tenha cuidado, né? Desde que você se planeje, se organize, eu acho que você consegue dominar o seu medo, porque o medo é bom. O medo é uma emoção que ela não é de toda ruim para nós, né? O medo ele pode nos paralisar, mas ele também pode nos desafiar. O medo nos desafia, né? A enfrentar, né? A sair da condição que a gente está. Então, eu acho que a pessoa precisa sonhar, sim, porque senão não sai do lugar nunca, né? E se planejar, materializar aquele sonho de alguma forma, mas dentro de uma cautela, né? Aí você vai ser uma pessoa que passou por frustrações, você não vai ser um frustrado, né? Tem uma diferença, né? uma outra pergunta que eu quero fazer, assim, não é o meu caso, já eu não me considero assim. Por exemplo, eu cresci com meus avós, mas, um exemplo, uma criança que ela foi rejeitada pelos pais na infância, ela influencia na relação, digo, eu não digo só numa relação assim, digo, né, diretamente com uma pessoa, eu digo na sociedade, ela influencia de alguma maneira? Olha, eu falo para você, eu tenho assim uma frase, né, dentro do meu coração, que o grande problema da nossa sociedade. E aí eu quero dizer isso porque isso eu acho que é geral, não é uma frase só porque eu sou crente. Eu acho que são Aham, de fato as famílias, né? A gente é na sociedade, para o outro, no trabalho, aquilo que a gente viveu dentro da nossa casa, né? Principalmente nessa primeira infância, que é dos 0 aos 8 anos de idade, mais ou menos. Então, tudo que a gente aprende ali, a gente transfere, né, na nossa vida, social, no geral, a gente passa. Então, uma criança que foi rejeitada, ela vai ter várias complicações. A rejeição vai ter vários desdobramentos na vida dela, em todas as áreas da vida. Né? O sentimento de rejeição é um sentimento muito forte. Né? E, na verdade, a criança ela precisa ter segurança. Então, a rejeição ela abre um terreno de insegurança na vida do indivíduo.
Porque, pensa, uma criança ela só pode contar com os pais. E se esses pais o rejeitam, em quem que ela vai ter essa segurança? Então, segurança é uma das nossas bases fundamentais do desenvolvimento infantil, emocional, né? Então, uma criança rejeitada é uma criança insegura. Pessoas que foram rejeitadas, né, são pessoas inseguras consigo mesmo. E eu preciso estar segura comigo mesmo para me relacionar com qualquer pessoa. Então, a gente tem muitos prejuízos nas relações porque as pessoas não são seguras de si. E aí, por não ser, elas cobram do outro, elas exigem do outro. E tantas coisas que acontecem, né, nas relações, no geral. Então, pode haver prejuízos em várias áreas da vida da pessoa se ela for rejeitada pelos pais na primeira infância, assim, que é o marco, né? São as bases fundamentais. Sim. Pode haver vários prejuízos, sim, em várias áreas. E aí, cada indivíduo é um. Né? Ou seja, ela, no caso, ela deixa de acreditar em si mesma. A rejeição leva a pessoa a esse terreno da insegurança, né? Porque se o seu pai e a sua mãe te rejeitou, quem é que vai te amar? Sim. A gente precisa dessa base de segurança e a gente precisa dessa base de amor fundamental. O que é o amor fundamental? É esse amor que a gente recebe, que é um amor, é amor, ponto final. Não é um amor de barganha, você me dá, eu te amo. Né? Uma criança ela não tem o que dar para o pai e para a mãe. Né? Então, ela precisa ter essa base de amor fundamental. Você é amado e ponto final. A criança ela precisa sentir isso. Sim. Então, se ela não sente isso, ela sente o contrário. Ela sente o quê? A rejeição. E se eu sou rejeitado por aquele que deveria me amar, imagine aquele que não tem obrigação de me amar. Como é que eu vou me relacionar com o mundo que não tem obrigação nenhuma de me amar? As pessoas não têm obrigação. Mas na casa que eu nasci, eu pressuponho que eles têm obrigação de me amar, né? E existe de fato, assim, pais, mães que têm essa dificuldade até mesmo de passar isso, de transmitir esse amor para eles. Existe muito, porque geralmente é o que eu falei, você dá aquilo que você recebe. E dependendo do lar que a pessoa foi criada, um lar completamente disfuncional, né? Caraca, Que não tem muito essa complicado troca, essa. o que ela vai dar? Ela Não vai tem. dar. Então a gente tem muitos abusos, né, que acontecem dentro dos lares, dentro das famílias, né? E aí cria-se, né, toda uma distorção daquilo que não deveria ser. Então, por exemplo, tem pessoas, eu não sei se vocês já ouviram falar das 5 linguagens de amor. Já ouvi falar. Né? Então, que é um livro que eu até recomendo. Porque Qual cada autor? pessoa tem uma linguagem de amor. Né? E aí, por exemplo, tem pessoas que a linguagem de amor dela é o serviço. Então você vai mostrar para ela que você ama ela trabalhando. E a gente tem, nas gerações anteriores, homens que trabalhavam muito pesado. Até hoje a gente tem, né? Mas o trabalho, né? Braçal, aquela coisa, né? E aí a pessoa aprendeu a trabalhar ali braçalmente, né? Aquele trabalho pesado. E ela foi criada num lar que ela aprendeu que botar comida na mesa bastava. Ela não precisa abraçar, não precisa beijar, não precisa falar eu te amo, não precisa nada. Não precisa acompanhar, não precisa ir na reunião da escola, não precisa nem saber de nada da vida do filho, né? Eu boto comida na mesa e você tem que me obedecer. Essa foi a linguagem de amor que aquela pessoa aprendeu, né? E aí ela vai transmitir o quê? Ela vai transmitir isso. Então a gente escuta, por exemplo, pessoas dizerem que meu pai, por exemplo, nunca me deu um abraço. Isso é ausência de amor? Aí a gente olha assim, é absurdo um pai que nunca abraçou um filho. Mas quando você vai ver a história daquela pessoa, ele nunca foi abraçado. Como é que ele vai abraçar? Ele não tem. Um abismo puxando o outro. Né? Não, ele não tem como dar aquilo que ele também não recebeu, de repente. Ele nem aprendeu exatamente. aquilo ali. E aí você vai mostrar para ele que você ama ele como? Trabalhando para ele, faz as coisas para ele, trabalha para ele, lava a louça para ele, bota comida na mesa para ele, faz as coisas para ele, que ele vai entender, nossa, meu filho me ama muito, vai trabalhar como pedreiro. Deu a ótima resposta, agora deu a ótima resposta para isso. Hoje chega para você, quando você vai tratar de uma causa, você consegue identificar se é por conta de um problema familiar, muitas das vezes,
ou por conta de um problema da sociedade, assim, o que tem mais chegado para você hoje? Você lida muito com criança, né? E Sim. assim, quando um responsável te traz uma criança, você entende o que mais tem te chamado a atenção? Cara, 90% é problema familiar. Não, Diogo, 90% é problema da sociedade. Sim. Que mais tem atrapalhado as nossas crianças? Olha, eu acho que as famílias hoje têm um desafio muito grande, né? Que é tentar sair dessa bolha de influência da sociedade, né? Então, eu acho que a família tem esse desafio, mas os maiores problemas das crianças hoje continua sendo a base familiar dentro de casa. E aí, quando chega para a gente precisa estudar, fazer uma anamnese, né? Que é saber detalhadamente o histórico de vida daquela criança, aí na anamnese a gente consegue identificar também o padrão daquela família, né, da estrutura familiar, porque a gente precisa pensar, né, por que, que uma criança, por exemplo, vamos colocar assim, com 7 anos de idade, está querendo tirar sua própria vida. Se a família está dizendo que aquela criança tem as necessidades dela estão sendo supridas, mas quais necessidades dela que estão sendo supridas? Né? Ela tem comida, ela tem casa, ela tem um lugar para dormir, ela tem uma escola, ela tem um pai, ela tem uma mãe, mas ela quer tirar a vida. O que está em falta naquela criança? O que ela não tem? Ou então o que ela tem de excesso? Né? Por que, que a necessidade afetiva dela não está sendo suprida a ponto daquela criança querer tirar a própria vida? O que, que leva? Então, assim, tem uma influência da sociedade? É óbvio que tem, porque a influência da sociedade hoje ela entra na nossa casa através de vários meios, principalmente da internet, da televisão, né? Ela entra na nossa casa, ela invade, se a gente permitir. Né? Mas tem alguma coisa acontecendo naquele contexto familiar que está afetando essa criança, que está adoecendo essa criança, ou vamos mais leve, não, ela não está adoecida, ela não tem nenhum transtorno, ela não está com nenhuma patologia em si, mas ela está com um comportamento completamente disfuncional e isso está refletindo na escola, né, está refletindo na igreja, nos lugares onde ela vai, no clube, nos lugares onde ela vai. A criança, ela está mostrando algo que está acontecendo. Ela está projetando algo, Chamando a atenção. né, que está acontecendo dentro de casa. Algo, de repente, algo que não seja tão ofensivo para os pais, que não sejam tão assim, nossa, mas a gente não briga, a gente não faz isso, a gente não faz aquilo, mas ela está interpretando porque ela não tem a mesma capacidade de interpretar as coisas que nós temos, ela não tem o mesmo filtro. Isso. Então, aquilo ela está interpretando de uma outra forma. De repente, é uma coisa simples, o cara que grita com a mulher. E, de repente, entre eles, esse gritar é um acordo, é normal, o cara fala alto. Mas, para a criança, esse gritar do pai pode estar vindo de uma forma mais violenta. Ela pode estar associando aquilo ali, fazendo várias associações diferentes. Né? E aí ela vai na escola, ela grita com o coleguinha e ela vai para cima, ela gride o coleguinha. Entende? Então, assim, é aquela coisa mesmo da gente ter esse cuidado de entender que criança é criança, adulto é adulto. E a gente saber fazer, diferenciar as coisas dentro de casa, ter esse cuidado, né? Bacana. Outra coisa que me chama muita atenção, Lilia, e não está longe do nosso século, eu acredito que acontece, e é muito triste quando isso acontece, é a respeito do abuso. Né? E, assim, você falou um pouquinho sobre isso, sim, mas eu queria entender, porque no primeiro momento a criança parece que ela se cala, né? Quando Sim. ela está recebendo um abuso, ela se cala. E como um pai responsável, né, consegue identificar a diferença, porque eu acredito que o comportamento dessa criança também muda. Muda sim. A primeira coisa que a gente precisa falar e sempre entender é que a maior parte dos abusos é parte de pessoas próximas, pessoas que as pessoas confiam. Lamentavelmente, essa é a realidade, né? Os abusadores, eles não são. As estatísticas mostram que não são pessoas que não sejam de confiança da família. Então, aí é parentes próximos, parentes mais distantes,
mas de qualquer forma são pessoas que ganham a confiança, né? E aí, quando uma criança ela é abusada, né, nós temos no nosso corpo as nossas zonas erógenas, né? E a gente sente prazer. A gente precisa entender que a criança, dependendo do toque, ela vai sentir o prazer. Só que ela não vai identificar aquilo como um abuso, né? Ela não vai identificar, até porque às vezes é um tio, às vezes é o avô, né? E aí vai ter toda aquela manipulação e não tem como a criança identificar, né? E aí a criança ela vai sentir o prazer, beleza. Quando ela se depara, ela cresce um pouquinho e ela se depara com a informação de que aquilo que ela viveu, que por mais que ela sentiu um determinado prazer que ela não sabia identificar, era um abuso, aí aí a comida estraga, sabe? Aí, vamos dizer assim, aí o trauma se estabelece, né? Porque como é que eu vou falar para minha mãe que o meu pai abusava de mim? Como é que eu vou roubar, eu vou tirar, vou tirar a figura do meu pai e vou botar ele como um abusador? Como que eu vou fazer isso? Eu vou acabar com a minha família, eu vou acabar com o casamento da minha mãe, né? Então, a adolescente, por exemplo, que foi abusada, quando ela se depara com a situação e ela, caraca, aquilo era um abuso. O que meu avô fazia comigo era um abuso. O que meu pai, o que meu tio, né, o que a minha tia era um abuso. Mas e agora? Como é que eu vou resolver isso? Né? Ela vive esse conflito e esse conflito, na maioria das vezes, se configura num trauma e aí a pessoa se guarda, porque tem muitos desdobramentos. Eu sei que a gente aprendeu que ela gostava, né? Porque é isso que as pessoas dizem, ele gostava, porque não falava nada para ninguém, mas a maioria das pessoas que são abusadas, ela vive diante dela, e os abusadores, eles falam, eles ameaçam, olha, não conta para ninguém, senão, né, eu não vou te dar mais isso, não conta para ninguém, porque senão sua mãe vai sofrer, não conta para ninguém. Então tem todo aquele jogo de manipulação, né? E a pessoa realmente se tranca, é difícil demais, né? Tem mulheres que eu já tratei, eu trato, por exemplo, que não tem 13, já tem lá seus 40, 50 anos de idade, que passaram trauma lá na sua primeira infância. 7 passaram por abuso, né? Tiveram essa experiência traumática do abuso lá na sua primeira infância. E agora, depois de anos, que elas resolveram falar. Né? Então, o abuso, ele causa um desdobramento muito grande na vida da pessoa. Então, é por isso que a pessoa realmente se tranca, porque a manipulação emocional é muito forte. Compreendo. Pô, é mais complicado do que. Sim, é mais complicado do que a gente pensa. É mais complicado porque muitas das vezes é o que ela falou, vem de pessoas muito próximas. Sim, Né? E sim. às vezes tu espera vir de um estranho, distante, um negócio que vem de gente perto. E assim, muitas das vezes a criança não consegue identificar. E aí, quando identifica, já se passou muito tempo, entendeu? E eu já escutei até casos, você já deve ter escutado também, casos de depois de anos que a criança vai confessar, a mãe achar até aquilo ali um absurdo e achar Sim. que é mentira da criança. A gente tem muitos casos assim, porque aí a gente, assim, são os assuntos que tem uma amplitude muito grande, né? A gente sabe que existem mulheres que, infelizmente, também passaram por abuso, né? Que é a questão que você falou, que a gente estava falando aqui da reprodução, né? E aí elas foram rejeitadas porque, né, a mãe de repente não acreditou. Eu conheço pessoas que foram expulsas de dentro de casa quando resolveu falar, né? Então, tem tudo isso, porque a vulnerabilidade da mulher vai levar ela a depender daquele homem que é o abusador, né? E aí a gente tem, por exemplo, famílias que lamentavelmente têm gerações de meninas que são abusadas por um mesmo homem, porque elas dependem financeiramente. Então, se colocar no lugar de julgar essa pessoa é muito arriscado, né? É muito complicado, porque a pessoa precisa viver e ela associa toda a vida dela àquela pessoa que mantém ela financeiramente. Então, a questão do abuso é muito séria, né? É muito complicado. Então, Lili, e quando acontece assim um abuso e gera uma gravidez, como é que funciona, né, a cabeça dessa adolescente? E é terrível, né?
Hoje a gente tem a lei que garante, né, a essa adolescente, essa família, né, o direito, e aí Infelizmente. eu estou falando isso, mas eu não estou dizendo, tá, que eu concordo com o É, aborto. Mas a gente tem a lei que garante essa moça que foi abusada infelizmente. a opção de fazer o aborto ou não, de tirar essa criança ou não, né? O que a gente precisa entender é que o trauma está estabelecido. Essa criança, tirando ou não, o trauma está estabelecido. Ela foi abusada e ela carregou o fruto desse aborto, desse abuso, perdão. Ela carregou o fruto desse abuso, né? E ali o trauma está estabelecido a partir do abuso que ela viveu. A opção dela interromper essa gravidez ou não, aí cada um realmente vai fazer a sua escolha, né? Mas esse abuso vai ter vários desdobramentos. Essa pessoa De ela fato. precisa ser muito bem acolhida, ela optando em fazer o aborto ou permanecer, né, levar a gravidez adiante. Essa pessoa, essa menina, ela precisa ter todo um acolhimento muito forte, tanto da família, da sociedade, né, da sociedade em si, porque ali tem um trauma estabelecido. E quando ela constitui a família dela, sabe, essa história dela precoce, né, e infelizmente essa agressão que ela sofreu, não vai ser apagada. Então, Exatamente. aquele abuso que ela sofreu, ela vai ter questões, sim, na relação que ela viver, na relação que ela viver com o parceiro que ela escolher. Vai ter muitos desdobramentos. Então, essa pessoa ela precisa ser. Uma coisa que eu tenho certeza é que, independente do que ela escolha, ela precisa fazer, ela precisa ser muito bem acolhida e o trauma. E o que eu deixo aqui é que o trauma já foi estabelecido, ela decidindo ou não levar aquela gravidez adiante. As consequências do aborto pode levar prejuízos muito maiores, né, do que se ela. Mas aí ela vai olhar para a criança e ela vai ver, olha, ele tem a cara do abusador, porque ele é filho. Pode Não, ser, aqui, ó. A pode não gravidade. ser. Olha uma gravidade que eu vou trazer. Cara, uma pequena só, né? Tipo, e aí? A minha pergunta é, e aí, o que que a criança tem a ver? Sim, mas também Sabe? tem aquela questão. Mãe, assim, você é pai, né? Pai. Eu não sei o que é sentimento de pai, porque eu sou mulher, né? Mas a mãe, eu acho que é uma coisa muito assim de Deus, muito genuína, sabe? Então não tem como a gente falar assim, eu vou olhar para aquela criança e vou falar, nossa, olha o abusador ali na minha frente, porque o amor de mãe, isso aí não é Anula. romantizando, pode anular aquilo, né? Agora, em contrapartida, um aborto, né, é difícil ser anulado na memória de uma mulher. Porque eu escuto relatos de mulheres que já Aí abortaram tu e tá a que, diferença, né, mané? Do sentimento de mãe. entende? Coisa linda. O Escuto mulheres sentimento. que já abortaram e que carregam essa marca do arrependimento para a vida toda, mesmo apresentando justificativas, entendeu? Então, Então, ô, Lília, outro problema dentro desse pensamento, mas não o aborto, mas a gravidez na juventude. Esses dias eu vi na internet uma menina que ela está grávida e eu percebi eles meio que romantizando um pouquinho aquilo ali, né? Eu sou pai, eu fui pai novo, eu fui pai com 20 anos, 21 anos, mas assim, eu sei o que é ser pai, é a difícil, a responsabilidade, né? responsabilidade que é. E olhando aquela cena, me acendeu algumas dúvidas, algumas perguntas. Até que ponto atrapalha? Porque não precisa ir longe para saber que atrapalha totalmente a vida de um Sim, sim. adolescente, né? Mas assim, a que ponto atrapalha o desenvolvimento de um adolescente, uma gravidez na adolescência? Olha, eu fico muito assustada até hoje de ver meninas e meninos assumindo esse papel tão novos, né? Então, assim, eu acho que atrapalha em tudo, porque a pessoa ela precisa, a gente precisa seguir as fases da nossa vida, né? A gente precisa ter maturidade
para assumir esse compromisso da maternidade e da paternidade. E não adianta você falar para mim que um adolescente tem essa maturidade de ser pai e ser mãe, que não tem. Você foi pai com 20 anos, que não é tão novo, né? Vamos dizer assim. Hoje, onde a gente tem uma realidade de a galera que está sendo pai e sendo mãe com 13 anos. Então, com 20 anos, você já tá bom para ser pai, né? Mas você sabe os perrengues que você passou e o quanto que você abriu mão dos seus sonhos, das coisas que você poderia construir, né? Porque é muito diferente quando uma criança ela nasce num ambiente, né, que está preparado para ela. Está preparado, né? Um adolescente que tem filho, ele não tem como preparar nem para ele. Ele não tem como, né? Então, como que ele vai preparar esse ambiente? Sem contar que essa base emocional dele, na adolescência, é a fase que a gente experimenta um monte de coisa, a gente quer experimentar. E algumas coisas são saudáveis que a gente experimente. Né? É a fase da nossa que a gente está se identificando nos grupos, e aí, de repente, surge uma gravidez. Né? E aí você tem aquela fase da sua vida interrompida. Tá falando ali na fase da pessoa que está no caso assim, no autoconhecimento, sim, né? Ela ainda está se identificando com o mundo, né? Porque como é que a gente precisa se identificar com a gente precisa se identificar com o outro, né? E a gente precisa se identificar com o mundo. E o adolescente, ele tem aquela força, né? O adolescente jovem que eu quero ganhar o mundo é meu, né? E aí eu vou para cima e eu tô ali naquela grande descoberta. E aí, de repente, aparece uma gravidez. Ele ainda não se identificou. A identidade dele em si ainda não está completa. Caramba, E aí essa pessoa vai e gera um serzinho. Aí você imagina, se essa adolescente ela tiver um aparato familiar, uma estrutura familiar que dê todo o suporte para que ela viva essa gravidez, né? Viva a maternidade, a paternidade, dando suporte para ela poder se reerguer, né? E prosseguir, beleza, mas a maioria não tem. A gente sabe que a maioria não tem. A gente sabe que a maioria não tem. E quando a gente está falando de maioria, a gente não precisa falar que é a classe baixa, classe média. Não. Às vezes a menina, o menino tem até o dinheiro que é importante, aí os pais vão lá e banca tudo. Mas emocionalmente tem um rombo ali enorme. E aí, né, a gente sabe aonde essa história vai parar. Não é fácil não. Voltando um pouquinho para as perguntas que a gente recebeu na caixinha, eu vou antecipar uma que eu estou na minha cabeça aqui, a respeito do autismo. Como identificar, né? Como é que tu consegue identificar o autismo ainda criança? Quais são, assim, tem como identificar os sinais? Tem, né? Tem, assim, o que acontece? O autismo é um transtorno de desenvolvimento, né? E aí, a criança, lá na caderneta lá de vacinação, tem lá aquele mapinha pelo menos tinha nas antigas, né? Não sei, minha filha vai fazer 18 anos, mas assim, aí tem lá os marcos do desenvolvimento infantil. E aí esses marcos com relação à fala, com relação ao desenvolvimento global daquela criança, né? Com relação à questão motora dela, né? Psicomotora. E aí a pessoa vai ter que acompanhar, né? Uma criança, né? De 1 a 2 anos, ela já deveria estar andando? Ela não está andando? Então, a mãe tem que ir identificando, né? Ela já deveria estar falando. Como é que é a fala dessa criança? E aí você percebe se tem atrasos, né? Ou se, por exemplo, tem avanços assim muito fora daquele marco. Entende? Por exemplo, olha, a criança ela precisa se arrastar, ela precisa se segurar, ela precisa engatinhar para depois ela andar. Precisa fazer todo esse processo anterior. Aí você tem uma criança que, de repente, ela não fez nada disso, ela já começou a andar. Aí o pai e a mãe falam assim, nossa, mas que maneiro, meu filho nem engateou, mas já anda. Né? Mas aquele processo de engatinhar, de se arrastar, de segurar, era importante para ele. É importante, né? Para o equilíbrio, né? É importante antes dele começar a andar.
E aí as pessoas não dão muita bola para isso, porque o cara já andou, o garoto já andou, mas quando ele não, ela percebe que não, já deveria estar andando. Aí a pessoa, né, já liga o pisca-alerta. Então, assim, como que a gente identifica? Quando a gente percebe que tem um prejuízo, tem um atraso naqueles marcos do desenvolvimento lá, a gente percebe que tem um prejuízo, ou tem crianças, por exemplo, que não tem esse prejuízo, vamos dizer assim, né? Não tem esse atraso, mas tem esse avanço repentino, né? A gente tem crianças, por exemplo, autistas que não falam português, mas eles falam inglês. E aí eles aprendem. Como é que ele aprendeu inglês? Ele aprendeu inglês sozinho. É sério. Sério, Eu tenho sério. uma irmã que era autista, Ele ela aprende fala inglês só de assistir alguma coisa, ele começa a falar inglês, aí sabe todos os números em inglês, mas não consegue falar em português. Então, assim, você vai, né, avaliando algumas coisas que você está vendo que a criança está com um atraso. É claro que tem, por exemplo, é, é, tipos de autismo, né? A gente falando, tem o autismo mais, vamos dizer assim, num grau mais elevado, que praticamente o diagnóstico já vem mais rápido. Mas esse autismo um pouco mais leve, o diagnóstico às vezes demora um pouquinho, eles né? classificam nível 1, Identificar né? isso. Aí o diagnóstico demora um pouquinho, né? E aí a mãe vai observando dentro daqueles marcos do desenvolvimento como é que o filho dela está, né? A mãe, o pai. E aí, a partir dali, ela vai no pediatra, porque é o pediatra né, que dá esse laudo, né? Pediatra, neuropediatra, e aí vai fazendo toda essa avaliação dentro dos marcos do desenvolvimento da criança, né? Sobre o sono, alimentação, essa questão psicomotora, né? Vai fazendo tudo isso, e aí vai ver se tem quais são os prejuízos ou atrasos que tem ali, para chegar, né, a um diagnóstico. Tem crianças que demoram a chegar a um diagnóstico, porque às vezes os sinais são muito leves. E aí, como a criança ainda está em fase de desenvolvimento, você não sabe interpretar exatamente o que é. Mas tem crianças que têm o diagnóstico muito cedo. Quanto mais cedo o diagnóstico, melhor, né? Porque a intervenção que a gente chama hoje de intervenção precoce hoje ajuda muito no desenvolvimento, porque você tem os marcos do desenvolvimento e você tem fase para aquele determinado desenvolvimento acontecer. Então, quando aquela fase se fecha, é muito complicado. Quando esse diagnóstico ele vem com muito atraso, isso significa que tem prejuízos que a gente não vai conseguir, atrasos, né, na criança que a gente não vai conseguir recuperar. O TDAH, ele é um tipo de autismo? Não, TDAH é o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Ele não é o autismo. Autismo é TEA, que a gente chama, né? É a nomenclatura, mas o TDAH é transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. A pessoa tem um prejuízo na questão da atenção, né? E também um prejuízo com essa questão do comportamento, é um comportamento hiperativo. E aí também tem esses graus, né? Tem como Isso, ser identificado também na infância o isso. TDAH? Isso que eu ia Tem, perguntar. tem E sim. quais são tu sabe? O quê? Como explicar isso Por para... exemplo, uma criança que tem TDAH, transtorno de déficit de atenção, é uma criança que é inquieta, ela tem uma inquietação. Mas não é uma inquietação normal. Quando a gente fala isso, para você que tem seu filho agitado, você fala, ele tem TDAH. Não, né? É um transtorno que leva a criança a não conseguir manter a atenção no que ela está fazendo. Então, essa criança dificilmente é uma criança que vai ficar ali na frente da televisão quietinho assistindo televisão. Ela não vai ficar quietinha. Ela pode até sentar no sofá, mas ela vai levantar. Ela vai sentar várias vezes. Aí ela levanta, ela senta. Aí daqui a pouco ela levanta, ela senta, ela pula, ela rola. Ela não vai ficar sentada. Esse daí, Sabe? então tu já tá falando que ele é um imperativo, Ela né? não vai ficar sentada ali. Isso é com relação à hiperatividade. É isso. E o déficit de atenção, a criança vai ter prejuízos, até mesmo na tarefa do dia a dia. Por exemplo, aonde você botou a mochila da escola?
né? Aí a criança vai procurar a mochila da escola e às vezes a mochila da escola na escola está do lado dela. E isso vai gerar um prejuízo no desenvolvimento dela na escola, na aprendizagem. Porque uma criança com TDAH, ela precisa ter uma rotina muito bem organizada para que ela consiga se organizar e dar conta das atividades dela. Então, é por isso que muitas crianças têm o rendimento escolar baixo, têm prejuízos sérios no rendimento escolar. Criança que tem TDAH. Tu tem mais alguma pergunta? Tenho a respeito da internet, né? Hoje a gente usa a internet com muita força para muita coisa, só que como que a gente consegue dosar um pouquinho com nossos filhos? Eu falo porque eu tenho um filho pequeno e é impossível não deixar usar a internet. Eu acho que tem pais que são radicais, diz que não deixa, não deixa, mas como atrair a criança a brincar num brinquedo natural ou fugir um pouquinho da internet? E a que ponto a internet tem sido prejudicial para as crianças? Então, eu também não vou romantizar, sabe? Ah, não deixa, tira o seu filho, exclui o seu filho, porque uma coisa que a gente não tem hoje é tempo, né? Então, o ideal, o que seria o ideal? Que você tivesse tempo de brincar com seu filho, né? Isso seria o mundo ideal. Você ia sentar com ele, ia ver ali, observar o que ele está vendo lá na internet, brincar, interagir com ele, né? Só que você não tem esse tempo, eu não tenho esse tempo, as pessoas não têm, e aí a gente dá o celular e larga lá a criança à mercê do celular, não é isso? Então, assim, essa falta de rotina, porque criança ela precisa ter rotina, né? Então, essa falta de rotina e esse abandono, né, da criança no mundo, que é complicado até para a gente, que é esse mundo virtual, né, que está causando grandes prejuízos e também a gente sabe, né, que tem a questão, toda essa questão afeta a visão, as telas, né, essa luminosidade o tempo todo na vista, afeta toda essa questão neurológica, oftalmológica, né? Então, o prejuízo é muito grande. Agora, tirar de vez, eu não recomendo. Eu não recomendo porque que conhecimento de mundo essa criança vai ter? Se ela nasceu nessa geração das altas tecnologias. Né? Verdade, Então você vai tirar de vez? Não, não vai ver. Você vai deixar o seu filho alienado? Mas existe uma Né? dosagem. Mas existe hoje formas de você conseguir dosar e equilibrar o que o seu filho está assistindo, não existe? Existem aplicativos que te ajudam, né, a fazer isso. Então, Mas eu acho acho que o que mais isso é. legal é aquele que você falou primeiro, que é, por exemplo, tu reservar acho, um tempo pro teu filho. Cara, é coisa boa. Um exemplo, tu pegar e dar uma olhada, mano. Vai na roda, vai o quê? Na Quinta da Boa Vista. Um exemplo só. Para quem tem tempo. Não, mas o que ela falou assim, o ideal, não Sim. é para quem tem tempo, o ideal para Não, você mas tirar uma ele um pessoa pouco. que não tem tempo, vamos dizer que a Aí é pessoa complicado trabalha pro demais, cara. é difícil, É cara. complicado. Mas é isso que eu estou dizendo. Se você não tem, você pelo menos cria uma rotina. Isso aí, tem que Uma criar você. rotina que ajuda a criança, por exemplo, a entender que ela tem que jogar bola, ela tem que correr, ela tem que brincar de pique, ela tem que fazer outras coisas, não só ficar ali viciada no celular. E outra coisa, quem dá o celular para o filho é o pai ou a mãe. Ponto final. Então, se você dá, você tem controle daquilo. Se você estiver dando uma coisa para o teu filho, pode ser uma boneca, que você não tem controle do que ele vai fazer com aquilo, então não dê. Até Né? estipular um horário para tu deixar ele no celular, você pode, né? Para poder Sim, não sim. privar. É, tem uma Hoje tem maneira. aplicativo que bloqueia, né? Tudo isso. Então, você tem que usar esses recursos. Por isso que eu também não vou meter o pau numa mãe e num pai que dá o celular. Não, porque hoje é um meio de comunicação. Como você disse, tem pai e mãe que trabalha pra caramba e aí em casa a forma dele entrar em contato com aquela criança é através do celular. Você vai julgar esse pai? Não. Você não tem que julgar ninguém, você não vai dar dinheiro para ele, não vai botar comida na mesa dele, né? Você não tem que É, julgar. Mas esse pai e aquela mãe precisa entender que você precisa ter o domínio, até uma boneca que você dê para sua filha. Né? Você é quem deu, você comprou, você tem o domínio daquilo. Não é a sua filha que vai dominar. Né? Porque senão
a gente cai naquela velha história, as crianças que estão manipulando, dominando os pais. Eu acho que essa questão do celular está muito ligada a isso, né? Porque o cara dá e deixa a criança lá. Alguns realmente não têm tempo, mas tem muita gente que tem como, né, priorizar e não prioriza, né? E aí tem todo esse estrago que a gente está vendo aí que está acontecendo, infelizmente. Tem umas perguntas ali que parecem meio clichê, né? Parece meio na cara, mas é porque acho que é para a gente deixar bem claro para as pessoas que escutam entender. E assim, uma coisa que eu falei num episódio nosso aqui, e agora eu escutando você falar, é esse lance de um pai e uma mãe agradar muito o filho, sempre estar ali fazendo de tudo, correndo atrás, dando de tudo. E eu falei num podcast passado que tem muitas pessoas, tem muitos jovens que eles acabam não retribuindo aqui o esforço de um pai, de uma mãe, né? Indo para um caminho errado. Muitas das vezes você vê um pai e uma mãe faz tudo para um filho e um filho toma um caminho totalmente ao Diferente. contrário. Como é que você enxerga é, esse tratamento de um pai para um filho? Existe uma maneira correta de agradar um filho? Ou, infelizmente, a ironia do destino? Como é que você enxerga isso? Eu trato meu filho com muito amor, com muito carinho, e ele toma um caminho errado. Então, é muito complicado, né? Porque assim, o que que acontece? Não tem um modelo pronto, né? Eu acho que educar, eu sempre falo que criar era muito mais fácil. E a gente veio de uma geração bem anterior que a maioria foram criados, né? Então, tinha comida, tinha um lugar para dormir. Então, você está ali, né? Educar dá muito mais trabalho, porque educar é você tirar tempo, educar é você observar aquela criança e você não negar os sinais. E a maioria dos pais, eu acho que em nome do amor, a gente nega os sinais que estão ali evidentes, né, no comportamento daquela criança, daquele adolescente. A gente nega, né, em nome do amor. E eu acho que isso não tem nem tanto a ver com amor, porque o amor não é esse romantismo todo que a gente, né, o que os brasileiros, Penso, né? latino-americanos pensam, né? Que a gente age assim, interpreta o amor dessa forma. Então, eu acho que em nome do amor a gente erra muito e a gente justifica os nossos erros em nome do amor. Então, eu acho que você dá tudo. Ele tem tudo. A gente tem uma geração que vem dessa história, né? Eu vou dar para o meu filho aquilo que eu não tive. Engraçado que você não teve, você está vivo, né? Você não morreu, né? Você Exatamente. trabalha, você aprendeu a ser um cidadão de bem, mas aí você quer dar tudo. Aí você dá tudo e o menino e a menina não valoriza, né? Aquele tudo, porque na verdade ele nem precisa daquilo que você está dando, né? Não precisa daquilo tudo que você está dando. Né? E às vezes nesse dar tudo, que o que eles precisam mesmo a gente não dá, que é atenção, que é tempo de qualidade, né? Que é saber ouvir, né? Que de repente você dá um celular, você dá um iPhone 15, mas você não vai numa reunião da escola. Você não está presente nos momentos que você precisa estar presente, você não se faz presente, você é ausente. Então, assim, é muito complicado. Mas eu acho que não, quem mais conhece um filho é o pai e a mãe. E aí, quando o seu filho está dando sinais, né, de que está indo por um caminho que não é legal, né? Ou então está se relacionando, está recebendo influências, né? Porque tem sim, tem pessoas que influenciam assim, que você sabe que não é legal. Eu acho que você não tem que ser amigo, você precisa ser pai, precisa ser mãe. Tem momentos que o pai e a mãe precisam ser amigos, e tem fases que o pai e a mãe têm que ser amigos, né? Mas nessa fase, criança, você precisa ser pai, você precisa ser mãe. E ser pai, ser mãe também é dizer não, não vai fazer, não vai ser assim, sabe? Então, por mais, nossa, mas você é muito quadrada, mas é quadrado mesmo. Porque a gente tem visto um monte de redondo aí se perder, né? Então, eu sou quadrada mesmo,
entende? E aí vai ter uma fase que você vai ser amigo do seu filho, mas aí quando ele tiver condições de ter autonomia, hoje ele não tem. Então, quando ele não tem condições de ter autonomia, hoje você tem que ser pai, tem que ser mãe. E aí a forma de amar, a forma de você amar o seu filho, não é você dar tudo que ele não tem, você dá o que ele precisa. Né? Você dá o que ele precisa e ponto final. E se você puder, claro, se você puder dar um iPhone, você vai lá e dá um iPhone 15, sei lá quantos, né? Agora, se você não puder também, aí você não tem, nem morreu, não morreu por isso. Mas você está dizendo então que o segredo é a rédea que tem que estar nas tuas mãos sempre. Eu acho que pai e mãe, Controle. sim. Eu acho que pai e mãe. Eu não vou nem falar essa palavra controle, não vou repetir essa palavra, porque senão eles vão falar que eu sou narcisista, né? Então, assim, mãe, agora, mãe que educa, eu sei que tem pessoas narcisistas, infelizmente, né? Mas hoje todas as mães que cobram e educam são denominadas narcisistas. Entendeu? Então, assim, tá uma história, virou moda, né? Ah, não, minha mãe me proibiu de fazer isso porque ela é narcisista. Não, como é que você vai deixar uma menina, é criança, não vai fazer. Eu sou mãe dela e ela não vai fazer. Quando ela tiver condição de fazer, eu decido a vida dela, mas hoje não vai fazer. Né? Então, assim, eu acho que o controle, nessa hora, por mais que eu não queira usar essa palavra, né? Para não dar ibope, né, para pessoas que gostam de interpretar, Certo. acha, né, que sabe das coisas, o controle quem tem sim é mãe e pai. É você que tem Mas sim você o deu uma controle. definição correta, Lilia. Eu acho que a coisa mais linda que eu vi agora, assim, nessa parte, nessa conversa aqui, eu acho que o mais impressionante, que eu fiquei aqui agora pensando, juro pra você, eu tô aqui, tipo, prestando atenção legal e o que eu mais gostei foi a parte que você tirou de letra foi essa. Cara, saber dividir o amigo e saber dividir que eu sou mãe, que eu sou pai. Eu acho que é a melhor coisa. Tipo, de fato, concordo. Mano, Parece que é o que falta para é o que muitos, ela né? falou, não é ter controle. Mas de fato é isso mesmo, irmão. Olha, calma aí, olha, eu sou seu amigo. Ah, mas calma aí, eu sou seu pai, sou sua mãe. Então, para mim é um pouco até complicado ir além, porque eu não sou ainda. Caralho, mas sou da Sim. geração. Mas eu gostei e eu gravei isso. Eu Eu sou da gravei geração que minha mãe falava assim para mim: enquanto você morar debaixo do meu teto, sou eu que dito as regras aqui. Justo. Você não tem voz para decidir que você vai para bar funk, Sim, que você sim. vai para pagodinho da vida. E não é ser narcisista. Não, não É tipo assim, cara, o que que tu faz? Tu se banca? Quem trabalha? Quem trabalha? Quem sustenta? Quem é a coluna? Por enquanto. Quando tu estiver dentro da tua casa aí, cara, tu dita as suas regras. Mas aqui, pô, concordo. Tem que ser pai no momento em que precisa ser pai. Tem que ser amigo no momento que ele precisar do amigo. Porque vai ter hora que ninguém vai estar do teu lado no amigo. Só tem seu pai e sua mãe. Justamente. acho que vem criando, acho que Gostei, gostei. um pai e um filho tem que vir criando um relacionamento desde pequeno, na verdade é essa. Sim, Desde sim. criança, se você conseguir manter aquele relacionamento de conversa todos os dias, de entender quando alguma coisa não está certo. E para quando chegar nessa hora de decisão, você ter uma voz sem pesar muito Justamente. a tua fala de Exatamente. responsabilidade. Teu filho vai entender que aquilo ali é para o bem dele. E eu acho que um pai e uma mãe hoje tem o poder de salvar o futuro Sim, de um sim. filho, né? Com a sua Eu fala. acho que o pai e a mãe ele tem que querer ser a referência para os filhos. Ponto. Ah, mas o meu pai não sabe ler e eu sou um médico. Não interessa, mas é a minha referência, sabe? Então, eu acho que o pai e a mãe, quando os nossos filhos eles começam a buscar referência fora, acho que é aí que é o problema, porque eles não estão achando dentro, né? Então, assim, independente, aí eu não estou falando, gente, de se o cara é formado, se não é, sabe? Porque eu acho que a educação vai muito além disso, né? É claro que isso é consequência, né? Mas vai muito além. Essa formação, vamos dizer assim, essa formação. Então, você tem que ser a referência. Infelizmente, hoje, a gente tem essa realidade, né? Pais que se drogam na frente dos filhos. Pais que se drogam junto com os filhos, né?
E a gente tem aquele ditado antigo, né? Olha, faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço. Não vai dar certo. Se você quer fazer besteira, você vai lá para o sul e faz lá, escondido do seu filho, e ore a Deus para que ele nunca descubra, né? Porque você precisa, eu estou brincando assim, né? É claro, Não, mas mas você precisa ser. precisa ser a referência do teu filho. Você precisa, seu filho precisa se referenciar em você. E aí você precisa ser uma boa pessoa. O grande problema é que a gente quer ter muitas coisas para a gente poder ser a referência. E para a gente ser referência, a gente não precisa ter, gente. A gente só precisa ser. Eu preciso ser uma pessoa de caráter, preciso ter uma moral, eu preciso para meu filho se referenciar em mim. Eu sou uma pessoa santa, que eu não tenho erro nenhum, nunca errei, não. Mas até com os meus erros, meu filho vai olhar e vai dizer: meu pai e minha mãe continuam sendo uma referência. Ele é um ser humano comum, ele errou, mas é uma referência. Né? E aí é isso que a gente tem perdido, porque os adolescentes hoje, as referências deles são cada vez mais absurdas, que eu não vou falar o nome aqui. Né? Certo. Que dói, né? Credibilidade, né? Tu Que fala aí também quando você vê um adolescente se referenciando nessa galera aí, eu falo, meu Deus do céu, é, cadê o pai e a mãe dessas pessoas? Porque essas pessoas não têm nada além do dinheiro, né? Então é isso, né? É isso. Agora você falou a respeito de um pai que usa drogas junto muitas das vezes com o filho. E me acendeu também Lili, uma pergunta a respeito da maldição hereditária que a gente sabe que existe, né? A gente está numa conversa muito aberta, falando mais do lado normal da coisa, mas a gente sabe que existe, muitas pessoas de repente desconhecem mais o lado obscuro da situação. E assim, existe a maldição hereditária e muitos jovens são pegos por essa maldição, assim, acompanham o vício de um pai, acompanham o comportamento de uma mãe. É real isso? É real? Então, né, tem toda uma discussão, né, com relação a essa questão maldição hereditária, né, a galera da teologia, eu não sou teóloga, né, mas dentro do que eu aprendi, eu entendo que Jesus quebra todas essas maldições. Então, isso para mim, dentro do que eu aprendi, significa que a partir das minhas escolhas eu anulo, né, aquela maldição que estava sobre a minha família, eu entendo, né, dessa forma, entendo da forma que eu aprendi biblicamente, porém, existe, se eu já sair um pouco dessa questão teológica e ir para a questão comportamental, existe a reprodução do comportamento. Então, uma das formas que a gente aprende é copiando. A gente aprende por copiar, por imitar, né? Então, é por isso que a gente vê, sim, pessoas que copiam um determinado comportamento. A grande questão é que eu vou falar mais uma vez dessa questão de geração, porque de fato é isso, né? O erro lá atrás que a minha geração fazia, e a Bíblia também fala isso, né? Que o que você fazia escondido, seus filhos farão as claras, né? Então, assim, levando para essa questão de reprodução de comportamento, a grande questão é que, de repente, você veio de uma geração muito temerosa. E aí você fazia algo escondido. Né? De repente, você cometia um furtozinho ali escondido. Só que essa geração hoje é uma geração mais desafiadora, né? Então você cometia um pequeno furto escondido lá na cantina da escola, você roubava uma moedinha lá. Aí o seu filho ele vai roubar um banco. Seu filho não vai querer roubar a moedinha da cantina da escola, porque é uma geração mais destemida. Né? E aí ele vai se referenciar naquilo e vai falar, pô, meu pai assim, né, gente? Assim a gente está contando uma historinha aqui. Meu pai roubava lá a cantininha da escola, não levou ele a lugar nenhum. Então, vamos lá roubar um banco, que eu quero ficar rico, né? Eu quero ostentar, né? Então, aí a gente, levando para o lado espiritual, o demônio, nosso inimigo, que ele copia, ele vai sempre, né, agindo da mesma forma, né? Ele vai agir lá na vida do seu filho, mas ele não vai agir para o seu filho ir lá e roubar uma moedinha.
Ele vai falar, pô, cara, roubou um banco, cara. Uhum. Seu pai roubou isso aí a vida toda, olha como é que seu pai tá. Tem nada. Se você roubar um banco, você vai ter isso, vai ter aquilo outro, vai conseguir isso, vai ter... E aí as pessoas olham aquilo e falam, nossa, mas isso é maldição hereditária? E aí eu digo, não é maldição hereditária. Por que não é? Porque Jesus já anulou isso. Então, se você é filho de ladrão, você não vai ser. Se você é o filho de ladrão, não necessariamente você vai ser um ladrão. Você vai ter escolha, né? E eu entendo, sim, que o diabo, ele visita as gerações e ele visita incitando aquelas pessoas a fazerem algo dentro do padrão comportamental daquela família. Certo. Entende? Então, há famílias de pessoas alcoólatras, aí os filhos também estão indo pelo alcoolismo. Qual é o padrão da família? Aí se você vai ver todo o almoço, tem um bando de bebida na mesa. Não é? Não é? Geralmente não é assim? Mas é. Aí tem bebidas à vontade. Aí tem um bando de criança ali. Aí as crianças estão vendo o pessoal beber, Ele não pode. beber, e Mas você está foi. falando, não pode, vai beber refrigerante, não pode. Mas criança é criança, a gente já foi criança. A criança vai ali escondidinho do pai. A maioria das crianças já bebeu, gente, bebida alcoólica. É sério. Como é que você bebeu? Ah, escondido do meu pai, eu tomei um golinho do copo. Ah, é ou não é Já se verdade? aventura. Não, é uma aventura. E aí, lá na frente, você vai ver aquela criança é alcoólatra, né? E aí você vai falar, nossa, mas é maldição, porque o avô dele, o pai dele bebia. Não, a cultura da família era isso. Todos os almoços tinha bebida a balde, as crianças bebiam escondidas, aquelas famílias nem viam, aqueles pais nem viam. Nem tudo é maldição, hein? Né? Então eu entendo isso, que não é que a Bíblia está escondendo alguma coisa a respeito da maldição hereditária. Não, tem um comportamento que está sendo reproduzido. Cara, isso aí é legal, porque de fato, assim, as pessoas têm essa mania mesmo de acabar demonizando tudo. Só que, pô, cara, como? Como? Aí ficou. Provavelmente está se perguntando, né? Como quebrar isso? Não, Cara, é complicado. eu tenho entendimento assim dentro da fé que eu prego, né? Que eu entendo, mas tem muita gente que não entende isso e acha que é uma grande bobagem. Mas assim, faz muito Não sentido o que a Iria faz. falou aqui, né? Acho que o pai e a mãe, a imagem, o filho vai sempre querer copiar, né? E aí, infelizmente, até as atitudes que muitas das vezes para a gente é ruim, a criança às vezes não entende que aquilo ali é ruim, por Sim, ser muito sim. novo, Não e tem acha que é como. normal beber. Acha que é normal, de repente, fazer uma situação que muitas das vezes não é. E assim, a gente está encaminhando aqui para o final já, mas ainda falando de criança, a gente está preso nisso aqui, graças a Deus. E assim, como o esporte em si, ele anda paralelo com a psicologia, é necessário, vocês trabalham junto, você indica esporte para gastar energia, como é que você trata esse lado? Então, como eu falei com vocês, tem a psicologia do esporte. Eu não sou, né, especialista nessa área, mas a gente sabe que o esporte ele ensina os indivíduos a ter um padrão de disciplina, né? E a disciplina é muito importante na vida da criança. A disciplina, a rotina, né? Porque uma pessoa que tem essa base emocional de disciplina bem fundamentada, ela vai ter disciplina com o dinheiro, ela vai ter disciplina nos relacionamentos dela, ela vai ter disciplina nos horários dela, né? Ela vai ter responsabilidade, né? Então, o esporte, eu acho que essa parte fundamental, além dessa questão física, né, de tirar a pessoa do sedentarismo, Uhum. né, e também de levar aquela pessoa a um grau de motivação, né, porque o esporte também mexe muito com essa parte motivacional, trabalha muito essa questão da autoestima. Um atleta que não tem, que tem problemas de autoestima, né, tem baixa autoestima, é um atleta que o rendimento dele dentro daquele esporte vai ser cada vez menor. Então, eu acho que o esporte ressocializa a pessoa. Então, a gente sabe que se você quiser
trabalhar com crianças que vivem num alto grau de vulnerabilidade, né? Você tirar elas dessa zona de risco, você trabalhar com o esporte, que você vai trabalhar com a disciplina, você vai trabalhar com essa questão da educação corporal, é fundamental, né? Então, para a criança, ainda tem essa questão da coletividade, porque o esporte trabalha esse ser no coletivo, que é importante, porque hoje a gente está cada vez mais caminhando para essa coisa da individualidade. E ninguém é ninguém, e ninguém é alguém sozinho, gente. A gente precisa do outro, a gente precisa ter essa questão do coletivo. Então, disciplina, essa questão da identidade coletiva, de você respeitar o outro, essa questão do cuidado com o seu corpo, né, dessa educação corporal, né, é fundamental. Além, mais uma coisa além, né? Essa questão do fortalecimento da autoestima, trabalhar a autoimagem, a potencialidade que aquele indivíduo tem, você mostrar que ele é capaz, independente da realidade que ele vive, né? Então, eu acho que o esporte foi salvação para muita gente aí que a gente sabe que está no topo e ainda é. O esporte é muito bom. E eu, apesar de eu fazer essa leitura, não é minha área específica, mas eu acho que não tem como você desassociar a psicologia do mundo do esporte. Tem a última? Entendi. Então, galera, bota teu filho para fazer esporte, né? Jogar bola, gastar energia. Lília, para a gente ir encerrando, para quem quer ser pai ou mãe, qual o conselho que você dá hoje? Século XXI, esse problema todo. Não, hoje a gente tem uma galera que não quer ser pai e ser mãe porque tem medo, né? É difícil, é complicado ser pai e mãe hoje. Mas para quem quer ser pai e ser mãe, o conselho que eu dou é se estruture financeiramente, que a gente não pode fantasiar e dizer, nossa, mas o dinheiro não é tudo. O dinheiro é uma boa parte. Verdade. Né? Então, assim, se estruture sua vida, e depois você embarque nessa aventura aí, porque você vai ser pai e mãe para toda a vida, né? Não tem como. Depois que a gente tem filho, a gente fica se imaginando assim, nossa, mas como seria se eu não tivesse filho hoje? A gente não consegue nem se olhar, nem se ver, nem se reconhecer, né? Então, assim, se estruture sua vida e busque ter equilíbrio emocional, para que você consiga ser aquilo que você se propôs ser, que é ser um pai ou ser uma mãe. E para quem já é pai e mãe? Para quem já é pai e mãe, gente, que está no desespero, né? Que às vezes a gente fica desesperada diante de alguns desafios, eu acho que uma coisa que a gente tem que entender é que filho cresce e ele precisa ter uma base para crescer de uma forma mais saudável possível. Né? Ter condições de ter autonomia, de se virar na vida, né? E de ser ele. Então, eu acho que, independente da fase que a pessoa tiver, os problemas que ela esteja enfrentando com os filhos, eu acho que. Eu sempre falo isso, gente, a galera, tá todo mundo vivo. Então, tá numa fase muito difícil, mas não me ouve mais, mas é rebelde, mas é isso, mas é aquilo. Dá tempo. Claro, né? Por exemplo, a minha filha vai fazer 18 anos. A minha filha é mais velha. Se eu não eduquei ela até aqui, então eu perdi o quê? 18 anos, né? E aí, por exemplo, para quem tem filho, meu filho tem 10 anos. Se você não educou ele da forma que deveria educar, você perdeu 10 anos. Entendi. Né? Lília, a última então, a última para a gente terminar. Agora é diretamente de você. Assim, qual é o seu maior desafio como psicóloga para a sociedade? Meu desafio pessoal Hoje, né? relacionado à sociedade. Isso, como Não, psicóloga. como é que Como é? psicóloga. Como é Olhando para para a você? sociedade. Como é para você hoje ser psicóloga? Como é desafiador para você hoje ser psicóloga hoje? O maior desafio. Olha, eu acho que a sociedade está caminhando num processo de enlouquecimento em massa. Né? Infelizmente. Quebrou, hein, filho? Infelizmente, né? Eu acho que o maior desafio é você, primeiro, é você ter o seu equilíbrio pessoal, né? Você ter o seu suporte e buscar e entender que você é uma válvula de escape para a vida de muitas pessoas como profissional.
né? E você também olhar para essa sociedade que está caminhando nesse processo de adoecimento, de enlouquecimento, e você levar esperança de alguma forma, né? Você mostrar que dentro da psicologia existe um caminho, sim, de retorno, né? Dentro da psicologia, o indivíduo pode se reencontrar, Uhum. né? Um dos grandes desafios que a gente vive é desmistificar esse papel da psicologia, da saúde mental. Acho que esse vai sempre ser o nosso desafio, porque ainda hoje, no século XXI, em 2024, existem pessoas que acham que psicólogo é médico e psicólogo não é médico. E aí acham que psicólogo é médico de maluco, né? É isso que eu ia E ainda falar. tem isso. Então, acho que desmistificar isso, que culturalmente está entranhado Então eu sou maluco, nas pessoas, só vivo no psicólogo. ainda é o nosso maior desafio, vai ser sempre. Mas eu também não posso fantasiar aqui e dizer, não, está todo mundo muito bem, todo mundo Ah, equilibrado. Não é verdade, né? A sociedade está adoecendo cada vez mais. Rapaz, foi uma senhora aula aqui, né? foi Eu demais. acho que todo mundo que ouvir e assim, praticar, né, na sua vida, no seu filho, todos os conselhos que a Lília nos trouxe aqui nessa fala, vai fazer bastante efeito, né? Acho que a gente vive foi o que ela falou, a gente tem vivido num momento muito conturbado Sim. de tudo, de confusões na cabeça dos jovens, dos pais, são drogas, são diversos problemas que chegam todos os dias. Mas assim, a Lília foi muito clara, né, Vitor, em trazer, Demais. esclarecer algumas perguntas. E, Lília, assim, você está recebendo, eu quero que você deixe sua rede social aqui, e eu acredito que algumas pessoas vão te procurar. E você recebe hoje as pessoas como paciente, ou como é que faz? Eles te procuram na tua rede Deixa seu social. endereço. Então, pode me procurar através do Instagram e também o meu telefone de contato tem lá na A minha gente deixa página no teu Instagram. Instagram lá e a Isso. pessoa te chama no direct. E aí a gente conversa, né? A gente vê as Hoje você atende, possibilidades. né? Em Atendo, eu consultório. trabalho, né? CLT, de segunda a sexta, trabalho com crianças autistas, né? Eu trabalho em clínica e também trabalho na área da psicologia social. Então, eu trabalho em 2 locais hoje. Mas chamou a Isso é Lília, bom, se né? Mas localizou. eu faço clínica também. Eu faço clínica. Ah, E bacana. aí tem alguns horários, a gente vai encaixando, né, dentro da disponibilidade, mas eu ainda trabalho com clínica particular também, né, como autônoma. Ah, Legal. Então aí, galera, ó, você que se interessar, né, tá com um problema aí familiar com seu filho, nem tudo tá perdido. Né? A gente entende que enquanto a vida há esperança. e frisa bem, não é coisa de maluco, não. Ela Não, acabou de explicar, psicólogo, tá? assim, particularmente eu nunca participei, eu tenho participado agora, né, que tem vindo aqui, o Jonathan Lima teve aqui, a gente teve um papo muito bacana, Psicanalista. Psicanalista. É. e agora contigo aqui também, assim, e a intenção nossa é sempre estar trazendo essas pessoas com experiência de profissional, de vida, para estar nos ajudando a gerar conteúdo para aquelas pessoas que estão precisando ouvir, né? Porque o intuito não é só atingir a mim, o Vitor, o Rafael, mas Sim. atingir grande parte, né? Eu queria saber como é que você, Lilia, se você gostou de estar aqui com a gente. Sim, gostei muito. Como eu falei, não tenho tanta familiaridade com esse ambiente. Para mim não é um ambiente muito familiar, né? Mas eu gostei muito, eu gostei da iniciativa de vocês, porque uma coisa que eu não falei, que eu vou citar aqui rápido, é que eu trabalhei muito com projetos sociais dentro da comunidade, né? E eu trabalhei num projeto chamado Caminho Melhor Jovem, que a gente apoiava essas iniciativas, né? Então, assim, eu acho que a galera tem que ir atrás mesmo do sonho, vocês têm que ir atrás dos sonhos de vocês. Não permita que ninguém subestime os sonhos de vocês, né? E eu não estou falando isso só porque eu vim aqui e fui convidada, não. Eu estou falando isso porque eu realmente trabalhei muito com uma galera apoiando, buscando recurso, iniciativa. E a gente sabe que tem muitos jovens fazendo muita coisa legal e não Não tem sendo visto, né? visibilidade. Não tem visibilidade, né? Então eu acho muito legal isso. Eu
Quero parabenizar vocês. Muito obrigado pelo Valeu, convite, obrigado. pelo carinho, pelo respeito, sabe? Muito obrigado mesmo. E que vocês façam muito sucesso, gente. Ganhe dinheiro, faz sucesso, estudem, sabe? Porque é isso, né? A gente tem que correr atrás dos nossos sonhos mesmo. Ninguém vai correr pra gente, É sabe? verdade. Assim, a Então, gente procura, claro, melhorar, né, a vida sim, financeira. sim, Mas uma discussão entre eu e ele foi muito lá no começo. Ele falou, Vitor, mas o objetivo principal disso é, cara, ouvir a história das pessoas. Por sim, exemplo, a gente trouxe aqui o sobrinho dele. O garoto tem um talento enorme, né? MC. Cara, cheio de talento. E aí a gente parou uma vez e eu falei, Diogo, vambora. Ele, e aí, tu tem coragem? Eu falei, cara, você tá louco? Vambora cair dentro. Porque, Lília, o objetivo principal desse projeto é dar oportunidade para as sim, pessoas que não têm. E sim. aí, pô, hoje já é a quinta, né? É a quinta. Sexta, por aí. Aí, ó, uma pessoa caiu na realidade, né? Pessoa negra, psicóloga. Mano, isso é um orgulho enorme pra gente. Pra mim, então, eu olho isso de uma maneira completamente Sim, diferente. Eu sim. falo, mano, a gente, foi o que você falou, a gente pode chegar lá. Sim. E, cara, a oportunidade está aqui para isso. Entendeu? E é isso aí mesmo. Abrir para elas, para que elas venham aqui e mostrem sua história. E é isso que eu falo, gente. Olha só. Eu acho que a gente precisa se apoiar. Porque eu acho que esse apoio, esse acolhimento é fundamental, né? Você não vê uma pessoa classe média alta se ela não tiver interesse pessoal naquilo, falar de outra pessoa classe média alta. A não ser que role interesse. Aí ela vai falar mal. Fora isso, ela pode não gostar, mas ela vai falar bem. Né? E, infelizmente, na nossa classe, né, a gente vê as pessoas se engalfinhando, né, e se apoiando muito pouco, entende? Então, por isso que iniciativas como essa, que são pequenas, né? Sim, sim. São pequenas, às vezes não cresce. Não cresce por quê? Porque as pessoas não apoiam, simplesmente. Verdade, Né? verdade. As pessoas que podem apoiar, porque vocês não podem esperar apoio do cara que está com o podcast dele bombando, que é o número 1. Você não pode esperar esse apoio dele agora. Né? Você não tem visibilidade ainda para Verdade. isso. Então você precisa de apoio das pessoas que se acham iguais a vocês, né? Para poder dar visibilidade a isso. Então, eu acho que é uma lógica. Se a gente segue essa lógica, né, a gente cresce junto. Verdade. Porque todo mundo cresce. Quando vocês estiverem lá no topo, eu vou falar, olha, eu tive lá e foi a primeira mulher negra, psicóloga, você falou isso, hein? Você vai voltar, você pode ter Eu tô na certeza. história desse podcast. Tu tem noção. E vai voltar, não tá não, Diogo? Vai voltar. Essa foi a Lília Valentim. Isso aí. Né, primeira mulher do nosso podcast, né? Estamos deixando bem claro aqui. E assim, galera, você que gostou, segue a Lília lá, a gente vai deixar a rede social dela. Você precisa de uma ajuda, chama a Lília lá no direct, beleza? E assim, então, pode terminar, eu estou feliz com o nosso papo. Se tu tá feliz, imagine eu. Imagine eu. Gente, novamente, muito obrigado de coração mesmo, por todo o apoio, carinho, cumplicidade. Cara, eu tenho sentido a cumplicidade da rapaziada. Eu tenho sentido demais e muito obrigado, porque vocês estão interagindo com a gente. Isso é muito importante pra gente. Ó, Deus abençoe a semana de vocês. Que vocês sejam muitíssimo abençoados. Fala, meu garoto. Deixa eu falar aqui algo rapidão. Semana que vem a gente vai gravar com um cara muito top. Tá? Semana que vem a gente vai estar aqui com o Xandão. Acho que a gente é familiar do Xandão. Gente boa. Xandão é gente fina demais. Então você que vai estar assistindo agora o final dessa conversa. Na sequência você vai estar assistindo o Xandão. Não perca. Isso aí. Xandão é resenha pura. Demais. Valeu, galera. Não deixa de seguir. Manda pro teu pai, pro teu amigo de trabalho, pro teu vizinho, pra todo mundo. E é isso, tamo junto. É isso, rapaziada. Deus abençoe. Fiquem com Deus. Até a próxima.